Boa noite, meus irmãos. Gostaria de cumprimentar a nossa igreja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos gravando mais uma aula da nossa escola dominical. Nós havíamos dito que iríamos fazer uma live, mas como já foi explicado lá no nosso boletim, lá no nosso grupo do boletim, o sinal aqui na igreja não é muito bom para nós fazermos uma live, então os irmãos estão assistindo um vídeo que está sendo gravado, ok? Gostaria de dar continuidade ao que nós começamos a estudar a semana passada. Nós começamos falando da carta aos Filipenses, né? Na realidade já tratamos um pouco sobre ela, fizemos lá a introdução do livro, toda a cronologia do livro, e começamos então olhando o capítulo de número 1, a partir do verso 27 até o capítulo 2, até o verso de número 11, quando nós vimos falar a respeito da unidade cristã da igreja, né? Paulo se dirigindo aos filipenses, falando a respeito da unidade cristã na luta, fazendo uma exortação ao amor fraternal e à humildade, lá no capítulo 2, versos de 1 a 4, e depois usando o exemplo de Cristo na humilhação, como aquilo que todo crente deve ter como exemplo, para poder então fazer parte dessa união fraternal, especialmente no momento de luta, né? Fizemos até o comentário a respeito de que passamos por uma luta no momento em que estamos aí no nosso confinados, né, devido ao Covid-19. E hoje eu gostaria então de tratar com os irmãos a sequência do texto, dando continuidade aos nossos estudos, capítulo 2, agora do verso 2 ao verso 16, que fala sobre o desenvolvimento da salvação. Mas antes disso vamos orar, pedir a orientação do Senhor. Amado Deus, nós queremos lhe agradecer, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu, ó Deus, por mais a noite de descanso que tivemos, ó Pai, e queremos nesse momento, ó Deus, pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações, mostrando, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã, onde nós vamos dar continuidade ao estudo da Tua palavra, Pai, na carta aos Filipenses. Ajuda-nos, Senhor, a entender melhor a Tua palavra, e não somente entender, mas colocá-la em prática. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, queria fazer um breve comentário a respeito do que nós vimos na semana passada, especialmente quando se diz lá no versículo de 6 ao versículo 8, quando fala o exemplo de Cristo na humilhação, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu gostaria que nós tivéssemos muito gravado na nossa mente, dentro desse estudo que nós estamos fazendo da carta aos Filipenses, essa questão, quando Paulo fala a respeito da humilhação de Cristo, porque é algo que podemos dizer que é o centro desse livro. Quando Paulo faz essa comparação, falando a respeito da humilhação de Cristo, eu gostaria que essas 5 verdades a respeito disso ficassem muito bem gravadas nas nossas mentes e nos nossos corações, para que nós possamos então entender realmente o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aos seus leitores nessa carta aos Filipenses. Então, 5 verdades que devem ficar marcadas nas nossas mentes antes de nós prosseguirmos. A primeira delas é que essa questão da humilhação de Cristo, né, o exemplo da humilhação de Cristo foi uma ação voluntária, né, uma ação voluntária que o próprio Jesus fez ao abrir mão dos seus direitos, né, porque Jesus, ele é Deus desde a eternidade, e o texto está dizendo aqui que ele não usurpou, né, ser igual a Deus, né. Texto, versículo 6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação do ser igual a Deus. Foi uma ação voluntária de um Deus que é eterno desde que antes isso acontecesse, né? Como já a palavra se torna redundante, desde a eternidade, um Deus eterno desde a eternidade, né? O Criador de todas as coisas, né? E quando o apóstolo Paulo coloca essa palavra aqui, subsistindo em forma de Deus, esse tomar forma, ou seja, o morfe, né, que vem até da palavra metamorfose, é uma imagem inalterada de Deus. Jesus, por ser o próprio Deus, ele tem essa imagem inalterada de Deus, e ele abriu mão disso para que nós
para mostrar para nós a sua obediência e a sua humildade. Segunda coisa que nós devemos gravar, ele esvaziou-se, né? Se esvaziou, o verso diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Esvaziou-se, mas esvaziou-se de quê? Com certeza Jesus não se esvaziou da sua divindade. Jesus, ele era tanto homem como divino, quanto homem como Deus, mas Jesus se esvaziou do seu ambiente de glória. Ele renunciou à sua relação com a divindade, com o Pai, né? Carregando os nossos pecados, porque uma vez que ele agora, subsistindo na forma de homem, ele leva os nossos pecados, ele abriu mão, ele renunciou à sua relação divina com o Pai, ele renunciou às suas riquezas, né? O próprio Jesus afirma que ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? E a palavra de Deus diz que Deus é o Deus de toda prata e de todo ouro, mas Jesus, esvaziando-se então, ele renunciou às suas riquezas, renunciou à sua glória, ele veio ser humilhado. Como todos nós sabemos, a passagem de Jesus pela terra, especialmente no momento da crucificação, ali, momentos antes da crucificação, foi momentos que Jesus foi totalmente humilhado, chegou ao extremo da humilhação, cuspiram nele, bateram nele, colocaram uma coroa de espinho nele, como se diz, tiraram um sarro, né, de Jesus, como às vezes nós dizemos, né? Então foi um Deus que veio ser humilhado mesmo não precisando disso, né? E também ele renunciou, quando nós falamos que ele se esvaziou, ele renunciou à sua autoridade, né? Em João 5, versículo 30, você depois dá uma olhadinha lá, você vai ver que Jesus afirma que ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Mesmo tendo autoridade como Deus, ele obedeceu ao Pai, fazendo a vontade do Pai, esvaziando-se da sua autoridade para que ele pudesse cumprir aquilo que o Pai lhe pediu. Em primeiro lugar então, ele foi uma ação voluntária. A segunda, ele se esvaziou. A terceira é que ele serviu. Ele veio ao mundo para servir. Marcos 10:45 vai nos mostrar isso hoje. E quando nós falamos, mas a quem Jesus veio servir? Jesus veio servir a pecadores, meretrizes, cobradores de impostos. Ele veio servir a pessoas como eu e como você, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo faz essa ênfase tão grande no exemplo da humilhação de Cristo, quando ele fala da unidade fraternal dentro da igreja. Quarto lugar, se tornou em semelhança de homens, capítulo 2, verso 7, né? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, né? Aquele que é semelhante a Deus agora está semelhante ao homem, né? Porém com uma diferença, está semelhante ao homem, porém sem pecado. Mas o porquê se fez semelhante ao homem? Porque ele deveria sentir tudo aquilo que o ser humano, que eu e você sentimos. Ele deveria passar por todas as dificuldades que um ser humano passa. E veja que nós estamos falando daquele que é o Filho de Deus, o próprio Deus, né? Por isso a ênfase na humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. E em quinto lugar, como eu disse, né, lembrando aí dos 5 pontos que nós não devemos deixar de esquecer, deixar de lembrar quando falamos a respeito de Jesus Cristo na sua humilhação, é que ele se sacrificou, né? Ele serviu, ele se deu, ele morreu, ele pagou o preço que era para mim e para você pagar, né? Ele teve uma morte dolorosa, uma morte ultrajante e uma morte maldita. Pagou o salário do pecado, meu e seu, porque ele não tinha nenhum. Salário do pecado, que é a morte. Então eu comecei o nosso estudo hoje dando uma ênfase a respeito desses versículos de 6 a 8 do capítulo 2, falando mais uma vez a respeito do exemplo da humilhação de Cristo, né? Paulo falando a respeito desse exemplo de humilhação, porque o texto que nós vamos trabalhar hoje, de 12 a 16, que é a continuidade, nós fomos até o 11 a semana passada. Dentro da sua Bíblia tem aí um texto em negrito que fala o desenvolvimento da salvação. Então, quando nós falamos a respeito do desenvolvimento da salvação, nós podemos afirmar que o apóstolo Paulo agora, ele está concluindo aquilo que ele vem tratando até aqui no versículo de número 11, porém, ele não para por aqui. Ele faz a conclusão, agora ele passa para uma aplicação.
Porque esse texto, na realidade essa carta de Paulo aos Filipenses, é uma carta que fala muito sobre doutrina. Talvez por isso muita gente não gosta muito de estudar a carta, porque quando se fala de doutrina, o pessoal geralmente não gosta, porque doutrina é o que requer. Doutrina é como se fosse uma regra, é algo que vai nos disciplinar, é algo que vai nos mostrar como que nós devemos agir. E o apóstolo Paulo, então, mostrando agora, encerrando de certa forma essa exortação que ele faz, agora ele passa daquilo que é a conclusão. Ok, entenderam o que eu quero dizer? Agora então nós vamos passar ao que isso se torna necessário como uma aplicação na minha vida. Porque nós costumamos dizer, quando nós estamos fazendo teologia, que não adianta você somente ter teologia. A teologia sem aplicação, ela não vale nada na nossa vida, né? Então, quanto mais a pessoa entende de teologia, mais humildade ela deve ter para colocar isso em prática, né? E o apóstolo Paulo, ele agora a partir do verso 12, mostrando o desenvolvimento da salvação, ele vai nos mostrar que a salvação é uma dádiva a ser desenvolvida, né? Uma dádiva é algo que você recebeu, é algo que lhe deram, né? Então é uma dádiva que deve ser desenvolvida, né? Então, após o apóstolo Paulo ter demonstrar o que espera dos conhecedores de Cristo, né? Lembra que eu falei lá no capítulo 2, no versículo 1, se há, pois, né? Eu até enfatizei que poderia, já que, né? Nós sabemos de tudo isso. Então, uma vez que agora o apóstolo Paulo, ele demonstrou o que espera dos conhecedores de Cristo, ele inicia dizendo, assim pois, concluindo o que foi dito antes, assim pois, ou seja, mais uma vez ele dizendo, bom, agora que vocês sabem do que se trata, agora que vocês conhecem como funciona, então nós vamos colocar isso na prática, né? Assim pois, ele diz, na necessidade e na realidade de nós colocarmos tudo isso em prática. E uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo vai começar tratando aqui é a respeito de obediência. Toda doutrina exige obediência, por isso que eu já enfatizei que nem sempre as pessoas gostam de estudar doutrina, porque quando eu estudo doutrina, requer que eu coloque isso em prática, que eu obedeça aquilo que eu estou aprendendo, né? A vida cristã não tem sentido se nós simplesmente aprendermos e não colocarmos em prática. Ok, sabemos todas as regras, né? Mas e aí? O que é que a gente faz com isso? É isso que o apóstolo Paulo vai nos mostrar, falando a respeito de obediência. Não adianta conhecer se não colocarmos em prática. E o apóstolo Paulo, como pastor que era, ele antes de exortar aqui, ele chama atenção e chamando aquelas pessoas, os seus ouvintes, de amados meus, amados meus. Ou seja, Paulo já tinha uma intimidade com os seus leitores, já podia chamar eles de amados, porque agora viria algo que iria transformar a vida desses seus leitores e a vida daquela igreja, uma vez que o apóstolo Paulo não estava entre eles. Como já dizemos na introdução do nosso estudo, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, né? Então nós vamos destacar alguns pontos, né? Quando o apóstolo Paulo começa a trabalhar a questão dessa obediência. Ainda no versículo 12, o exemplo de Cristo é nosso maior estímulo, né? Havia entre os crentes de Filipe desarmonia produzida pelo egoísmo. A gente viu isso lá no capítulo 2, quando ele dá as exortações lá, né? Que ele fala que não deveria ele deveria completar a minha alegria, né? Fazendo as coisas, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, sem fazer as coisas por partidarismo, né? Então o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui que, após detalhar a humilhação de Cristo, Paulo cobrou um procedimento, ou seja, agora nós devemos ser diferentes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu mostrei para vocês o que é a salvação, agora nós temos que colocar em prática, agora nós temos que fazer funcionar aquilo que nós recebemos. Assim como Cristo obedeceu ao Pai, a igreja também deve obedecer. Teologia, como eu disse, ela deve ser produzida na vida, ela deve ser colocada em prática, né? Então a primeira coisa que ele fala aqui é a questão de obediência. Segunda coisa, doutrina, né? E como eu disse, é o que muitos não gostam.
tem propósitos práticos. Doutrina conduz a igreja à verdade. Quem é a verdade? A verdade é o próprio Jesus. Por isso que ele faz essa analogia à humilhação de Cristo. Versículo 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E quando nós olhamos para esse texto, no versículo 12, nós temos que tirar algumas lições muito importantes também, da forma como ele é escrito. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui trabalhar para que vocês possam ter a salvação. Quando nós olhamos para esse texto, vemos o apóstolo Paulo dizendo: desenvolvei a vossa salvação, é desenvolver algo que nós já temos. Ele está dizendo aqui a vossa, é um presente. O apóstolo Paulo está dizendo: nós ganhamos um presente de Deus, agora nós devemos desenvolver essa salvação. Talvez essa carta de Paulo aos Filipenses, ela se torne um tanto quanto redundante no nosso estudo, em nós afirmarmos a respeito da soberania de Deus, porque Deus é soberano. A salvação não é fruto do nosso trabalho, a salvação não é fruto do nosso empenho, a salvação é algo que Deus nos deu de graça. E alguém pagou um preço, com certeza, foi pago um preço muito alto, porém ela nos pertence. O apóstolo Paulo está dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Meus irmãos, é muito triste a gente ver ainda muitas pessoas dentro da fé, vamos colocar assim, a fé evangélica, como nós tratamos até na aula anterior, não entendendo essa questão ainda da doutrina da salvação, que é Deus quem nos dá a salvação. A salvação não depende de nós, a salvação é algo que é um presente de Deus. Muitos, talvez, dos que estejam ouvindo, uma vez que nós estamos aí com o culto gravado, e a gente sabe que não fica limitado somente à nossa igreja, às vezes as pessoas repassam isso, mas muitos que estão ouvindo podem dizer: eu, graças a Deus, eu aceitei a Jesus, graças a Deus eu tenho a minha salvação. Porém, às vezes a pessoa ela vai deitar salva, e quando levanta pela manhã se vê perdida, achando que pode perder a salvação. O texto que nós estamos em frente a ele aqui, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do desenvolvimento da salvação, ele nos deixa bem claro: desenvolvei a vossa salvação, ela é sua já, não tem como você perder. O nosso Deus não é um Deus que dá e depois tira, porque se fosse um Deus que desse e depois tirasse, com certeza eu não ia querer saber de segui-lo. É um Deus que dá e promete que é nossa, não tem como nós perdermos. Ao examinarmos o texto, tiramos 3 verdades a respeito dessa salvação. A primeira delas: ela é recebida, como nós já vimos aqui, trata-se de um presente de Deus, não uma conquista. Desenvolvei porque alguém pagou um preço e te deu. Ela nos pertence, não se trata de algo que ganhamos e podemos perder. Vamos fazer aí um correlato aí com alguns textos bíblicos, para a gente não ficar preso apenas na carta aos Filipenses, e podemos provar biblicamente o que nós estamos falando. E infelizmente a falta dessa sã doutrina deixa alguns crentes confusos. Então vamos fazer uma ligação aí de Filipenses com Romanos. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E fique com ela aberta em Romanos, que nós vamos ler alguns textos aí. Romanos capítulo 8, verso 1. O texto diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque nós ganhamos essa salvação de presente. Nós estamos em Cristo, não tem como nós perder isso. Ainda no Romanos 8, agora versículo 31 a 39. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu antes e quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus.